Campeão de indisciplina, um título que o Brasil ostenta e que certamente ninguém gostaria de carregar. De acordo com uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o país lidera uma lista de 34 nações quando o assunto é mau comportamento. Ainda segundo o estudo, 60% dos educadores brasileiros relataram ter mais de 10% de alunos com problemas, tanto nas instituições públicas como nas particulares. A educação no Brasil passa por vários problemas. Um deles é a própria desvalorização do professor. E quando eu falo desvalorização, eu não estou falando só da questão salarial. Passa por uma questão de remuneração, mas não é... Em quase nenhum país do mundo o professor é bem remunerado. Mas tem países onde o professor é muito valorizado. Ele é socialmente uma pessoa importante naquela comunidade, naquela sociedade. No Brasil, não. Então, eu acho que a indisciplina ela passa muito por essa relação, como a sociedade enxerga ser professor. Professor há pelo menos 15 anos em um dos colégios mais tradicionais da capital paulista, Antônio Carlos explica como, historicamente, a indisciplina acabou se tornando o sintoma de uma educação com problemas. Escola sempre foi para poucos no Brasil. E a escola para poucos funcionava bem. Você tinha poucos professores, eles tinham que ser bem formados. Então, quando aparece um político dizendo que estudou na escola pública, ela era de excelente qualidade, eu diria que ela podia ser boa, mas de excelente qualidade ela não era porque ela era para poucos. A escola pública servia a uma elite, servia para as pessoas que tinham muito dinheiro. Então aí você tinha um professor que era valorizado, porque ele vinha dessa mesma classe social, desse mesmo extrato, ensinando uma camada privilegiada que conseguia estudar. Isso durou até o final dos anos 60, quando vem a reforma Passarinho, enfim. E aí você precisa dar escolas para as pessoas de baixa renda. Então você vai precarizar a escola, você não vai fazer mais aqueles colégios maravilhosos, com aqueles prédios bonitos, você vai fazer escola de lata, você vai pegar estudante para dar aula. Ela quer se proteger do aluno, ela quer se proteger da comunidade. Ela não quer estar na comunidade atuando. Então, esses problemas eles só foram se acentuando. E nós temos uma classe política que adora slogan, mas detesta soluções. Então, você vai criar uma série de programas, slogan, escola para todos, né? Escola amiga da criança. Você cria slogan, mas você não cria soluções. A diretora escolar Luciana Fevorini diz que é importante fazer a distinção entre o que é indisciplina e o que não passa de uma agitação normal dos estudantes. Então, acho que a gente procura discriminar essas duas coisas com muita clareza, né? O que é agitação e conversando a respeito de que o melhor jeito é todo mundo se organizar para ouvir o professor, ouvir o colega, que a sala de aula é um espaço coletivo, embora as aprendizagens se dê do ponto de vista individual, o grupo e como o grupo se organiza acaba interferindo muito nisso, de situações que são mesmo transgressoras ou desrespeitosas a um profissional, um professor que está ali na frente. Então, eu acho que muitas vezes o próprio professor se confunde nessas questões, né? Às vezes uma agitação de uma criança, de um grupo de jovens ou de um grupo de crianças não estão necessariamente afrontando a ele, é simplesmente uma característica, né, da nossa sociedade, da faixa etária, enfim, e que se ele pegar como uma afronta pessoal, as crianças também não vão entender, os jovens também não vão entender, porque eles não estão fazendo nada do ponto de vista deles agressivo. Além disso, ela afirma que é preciso estabelecer regras claras de convivência no ambiente escolar. A gente tem dois princípios que são muito simples, que é o coletivo e que é o trabalho, o estudo, né? Partindo desses dois princípios é que as regras de convivência vão se estabelecendo. Então, dá para falar no celular durante a aula ou jogar um joguinho durante a aula? Não dá. Por quê? Porque isso atrapalha o coletivo, né? Isso não é só o seu aprendizado que vai interferir, de toda a sala. Depois você se liga e que vai perguntar o que o professor acabou de falar, e ele vai ter que repetir isso para todo mundo que já ouviu, né? Eu posso conversar com meu colega aqui do lado? Também não dá, porque esse tipo de conversa atrapalha os outros, atrapalha a própria atenção do professor,
né? Então, esse tipo de comportamento, dentro da ideia de que a sala de aula é um coletivo que tem que funcionar como um todo, não cabe, né? E é muito simples de entender, né? E a outra coisa é o trabalho. Eu estou aqui dormindo, eu posso... Não, isso interfere no trabalho também, né? No estudo. Então, a partir desses dois princípios, as regras têm que ser relativamente simples, né? E entendendo o princípio, em geral, eles estão de acordo. E muitas vezes, quando você tem uma regra que tem uma justificativa e eles entendem a justificativa, propõem às vezes uma regra melhor. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Os alunos não podem entrar atrasado, né, na aula. No ensino médio, nem horário nenhum, e à tarde, como tem uma parte que depende muito do transporte do pai e tal, então a gente dá 1h30 e todo mundo entra, o horário é 1h15. A 1h30 todo mundo entra. Eu cheguei a 1h20, eu vou perder 10 minutos de aula, posso entrar a 1h20? Não, porque aí você entra 1h20, aí o outro entra 1h21, o outro entra 1h25. E a aula é interrompida a cada vez que um entra. Então, o pedido dos professores, por exemplo, foi que todo mundo entrasse junto a 1h30, né? Então, essa regra pode não ser boa do ponto de vista individual, porque é óbvio que para mim é melhor perder, se eu cheguei a 1h20, perder só 5 minutos de aula e não 15. Mas para o coletivo faz sentido, né? Então, quando você explica esse tipo de coisa, em geral, eles lamentam, né, do ponto de vista individual, mas não acham injusto, né? E aí a contrapartida deles foi assim, mas em prova a gente pode entrar 1h20? Porque em prova o professor não está explicando, não vai ser interrompido, está cada um fazendo o seu trabalho. Eu falei, em prova pode. Quando eu entrei aqui nos anos 90, os alunos diziam até, que legal a aula e tal, mas eu era aquele tipo de professor que não fazia chamada, que não cobrava a presença do aluno, deixava ele entrar e sair a hora que ele quisesse e tal. E eu lembro que um coordenador uma vez me disse isso, falou, se você não se preocupa com o aluno, se você acha que se ele dormir na sala de aula tudo bem, esse negócio de que não está interessado, sai, vai conversar lá fora, vai fazer outra coisa, ele não lê, nossa, esse cara respeita a minha liberdade, meu momento, está percebendo que eu estou precisando de um tempo. A leitura é, se esse cara não respeita o trabalho dele, por que eu vou respeitar? Então, muitas vezes eu também acho que, às vezes, educadores esperam uma classe perfeita existir para poder só trabalhar conteúdos e questões. Isso não existe, né? As coisas são sempre muito dinâmicas e trabalhadas juntas. Acho que aí, com essa questão das novas mídias e tudo mais, também tem o fato das crianças terem a sociabilidade principalmente na escola, as crianças e os jovens, né? Então, sei lá, se vocês tinham vários grupos de referência na rua, no prédio, na escola, no clube, agora a escola é sempre o principal centro de sociabilidade, então é óbvio que essa escola também tem essa questão de encontrar o amigo, encontrar a namorada, fazer parte de um grupo, não fazer parte de um grupo, tudo isso está posto na escola, né? Então, essas responsabilidades que um pouco estava numa comunidade informal acabaram sendo trazidas, né, todas para a escola, e a escola e a família tem que lidar com isso, né, assim, cada vez mais. Então também não dá para a escola dizer, a família, não conheço, mas quem é essa família? A mãe e o pai estão trabalhando que nem os professores que estão aqui, né, trabalhando, e os filhos, né? Enfim, então é essa sociedade que a gente tem que encarar qual o papel de cada um dentro desse modelo, né, não negar, mas incluir essas questões para a gente pensar junto, né. Eu acho que o caminho para o professor é ter clareza o que ele quer, né? É a questão da ética profissional. Olha, eu não vou ensinar só geografia, mas eu sou professor de geografia, então eu tenho que passar determinados conhecimentos para os meus alunos para eles poderem enxergar melhor esse mundo. Se eu tenho clareza disso, eu vou conseguir trabalhar mais fácil com eles. Se eu conseguir fazer com que eles consigam perceber a clareza desses meus objetivos e o que isso é bom para ele, porque, por outro lado, o que eu tenho à minha frente? Eu tenho estudante. Eu acho que isso foi uma outra coisa que se perdeu. Não foi só um pouco esse prestígio do professor que se perdeu. O prestígio de ser estudante também se perdeu, né? A gente tem um professor aqui de filosofia, o professor Marlito, que diz o seguinte, que
Estudante, antigamente, era uma categoria política importante. Quando os estudantes saíam na rua, era um Deus nos acuda. Quando os estudantes, tanto que qualquer ditadura, a primeira coisa que ia era para cima dos estudantes. Hoje a gente está trocando estudante por adolescentes, né, por outros termos, onde você não reconhece mais aquele jovem como tendo um papel social importante. Eu acho que a questão da indisciplina tem que ser tratada com diálogo e não só com repressão, né? Eu acho que tem que, se as coisas não estão indo bem, não estão como esperado, né, tem que parar e conversar sobre isso. Por que vocês estão tendo esse tipo de reação, né? E é uma crítica a um professor, então qual é o problema desse professor? Vamos conversar sobre isso, né? É a escola, não pode nada, então vamos entender o que pode, o que não pode, né? E na medida em que os alunos, os estudantes, eles se sentem ouvidos e entendem também as razões da escola, a escola se põe a conversar sobre os princípios de por que organiza assim, não assado, e pode ter negociação, como aquela que eu estou falando do atraso, um dia de prova, um dia de aula, em geral, eles mesmos vão se cobrando, né, o respeito às regras e ao coletivo, né? Eles mesmos se controlam. Uma boa classe, uma boa dinâmica é quando o professor nem precisa dar bronca, né? Que isso acaba acontecendo naturalmente entre o grupo, né? Esse é o melhor lugar. E assim, acho que cabe aos professores não se intimidarem, mas pensarem sobre isso, né? Porque realmente é uma questão difícil, mas não se sentirem intimidados, mas se pôr a pensar juntos, muitas vezes a gente consegue, né, levantar situações e estratégias de trabalho que acabam sendo muito educativas para todos. Acreditar que é possível que as coisas mudem, é possível que as coisas melhorem, mas é isso. Primeiro acreditar em você, no seu trabalho, né? Ver no que você pode fazer diferente, no que você pode melhorar, né? Porque às vezes a gente também tem isso, a gente acha que o que eu faço é o certo, né? E outra, acreditar nos seus alunos. Quando você acredita e acredita neles, aí as qualidades humanas se sobressaem.